Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 30 de julho. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos. Já te convido aí de imediato para se inscrever aqui no meu canal no YouTube, canal Dalton Vieira Investe. Para que você possa se inscrever gratuitamente, primeiramente passe aqui o cursor do seu mouse em cima da imagem, inscreva-se. E aí vai aparecer a opção de se inscrever, clica nessa opção e deixe o sino das notificações devidamente ativado. A partir desse momento você passa a receber aí todos os avisos, notificações de que há um conteúdo novo aqui no canal. Além disso, para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, clica aqui no card que está aparecendo para você e siga os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período, receber as recomendações de compra e venda no seu celular, no seu desktop, carteiras de ações, carteira exponencial, que é a semanal, e a perspectiva, que é a mensal. Lembrando que a mensal vai ser atualizada depois de amanhã, com o início do próximo mês, na quinta-feira. Então, para você receber isso no seu celular, fique aí antenado. Além disso, informações relevantes durante cada pregão. Indo para a análise de hoje, eu vou falar sobre o Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar. Depois eu volto para as ações falando de PETR4, Vale 3, HGTX3, CSAN3, PECAR4, CROT3, CCR3 não, GNDI3, depois GNDI3, CROT3, CCR3, MRV3 e ELET3. São os ativos que eu vou comentar nesta análise. Ibovespa, pregão com queda de 0,53%, bateu aqui na resistência e fechou, voltou para baixo da média móvel exponencial 3 períodos. Fechou uma vez acima, já voltou para baixo. Perda da mínima do pregão de hoje aumenta a probabilidade de queda. Para gerar uma expectativa maior de alta, ideal fechamento mais forte aqui para cima dessa região dos 103.451 e depois gerando nova máxima na sequência seria algo mais relevante para o índice Bovespa, para inclusive retomar aí, trazer uma expectativa de poder retomar a tendência de alta, que nesse momento passa mais por um cenário de tendência de baixa no gráfico diário, podendo vir aqui um pouco mais para baixo. O suporte mais relevante fica aí em torno dos 102 mil pontos, 102.196 a 102 mil pontos. Abaixo disso, 101.339. E a resistência mais alta para o índice depois dos 103.451 na faixa dos 104.119. Nos futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você no decorrer dela, seja agora ou no decorrer dela, deixa o seu like, seu joinha aqui nessa análise para que a gente possa aí disseminar o conteúdo aí do canal dentro do YouTube para outros participantes do mercado. No mini índice, a gente tem aqui também a manutenção abaixo da média móvel de 3 períodos, um cenário que ficou de indefinição da tendência do gráfico de 60 minutos, tinha gerado ali um pivôzinho de alta no pregão passado, já abortou esse pivô, tentou voltar aqui forte para cima da região dos 440, já volta para baixo, enfim. Dentro desse cenário aqui, fica mais para se buscar a operação de venda, de topo descendente ou pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos a partir do próximo pregão. Esse seria o foco maior, trabalhar em operação na ponta vendedora, a não ser que abra de novo aqui subindo, fechando ali para cima da média preferencialmente, para cima da região dos 440, para se buscar a operação na ponta compradora de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Enfim, ficou aqui dentro desse contexto de indefinição, abriu subindo, fica mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Se abriu caindo, abriu do jeito que está aí, abriu para baixo, fica mais para venda. No dólar, dia de hoje em alta aqui de 0,21%, o dólar perdeu a mínima do pregão anterior, mas permanece acima da média móvel exponencial 3 períodos, gráfico de 60 minutos também, assim como o índice futuro. O mini dólar está aqui indefinido nesse momento, ou seja, gerando topos descendentes e fundos ascendentes, um formato, um padrão gráfico chamado aí de de triângulo simétrico, que tem aqui um vídeo de aprendizado no meu canal que você pode aí acessar, um vídeo curto falando sobre todos os detalhes sobre esse padrão gráfico, padrão aí de triângulo simétrico. Dentro do atual contexto, ou seja, se abrir subindo, vindo aqui para cima, fica mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Abriu caindo, veio aqui para baixo da média móvel exponencial de 13 períodos, ou seja, abriu aqui para baixo, deixa eu só colocar aqui, abriu para baixo, colocar em vermelho, vou botar aqui em vermelho, pode ser azul mesmo, enfim. Abriu aqui para baixo, vindo para baixo da média móvel de 3 períodos, passando a gerar topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 minutos,
ou de 5 minutos para baixo dos 3.788, fica mais para se buscar a operação na ponta vendedora no mini dólar. E aqui para cima, abriu para cima, fica mais para buscar a compra de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Indo para as ações, a gente tem aqui PETR4 no dia de hoje apresentando uma queda de 0,53%, ou seja, para quem comprou a ação aqui na superação dos 26,44, arriscando compra contra a tendência de curto prazo. A Petro, por enquanto, não começou bem o movimento de subida. E o stop para quem está comprado ficaria abaixo da mínima desse candle aqui de 25, abaixo de 25,96 e 25,95. Lembrando, eu não formalizei essa entrada, primeiro que não me atende a totalmente os meus critérios e segundo que eu acredito que tem ativos mais interessantes para compra do que a PETR4 nesse momento, falando em compra de swing trade. Na Vale 3, o dia de hoje de queda de 0,5% segue sem conseguir quebrar a sequência de máximas descendentes que vem desde esse pregão aqui, ó, máxima descendente, aí vem uma atrás da outra e segue na sequência de máximas descendentes, apontando para a perda aqui dos R$ 49,76 e quem sabe até fechar esse gap de alta. Um primeiro ponto de fechamento do gap aqui em R$ 49,23, o segundo ponto de fechamento em R$ 48,34. Primeiro ponto aqui e o segundo ponto aqui justamente no fechamento mesmo, ser o fechamento completo desse gap de alta. Então, para se buscar algum tipo de entrada aqui sendo mais ousado, entrada na superação da máxima do candle anterior, do pregão anterior, que seria no caso do pregão de hoje, na superação dos 50,58, tentando pegar aqui um movimento de subida na ação, mas enfim, acredito que tem papéis mais interessantes, pelo menos para o meu sistema, em termos de oportunidade na ponta compradora. Inclusive eu estou tendo até dificuldade de alocação para ficar ali dentro dos 100% da carteira. Tem mais ativos que poderia estar dentro aqui, né, comprado para swing trade. HGTX3, ativo que já chegou a bater no objetivo que a gente tinha traçado, que era 32,69. Só que lembrando, eu estou tentando pegar. Eu normalmente, dependendo como vai ser a evolução do ativo, eu vou monitorando a operação em tempo real e verificando se é possível tentar pegar uma melhor relação risco-ganho. Nesse caso, eu optei para buscar uma melhor relação risco-ganho na HGTX3. Logo assim, o objetivo dessa operação foi reposicionado para R$ 33,57, o stop dessa operação em R$ 31,24, abaixo da mínima do pregão de hoje. Ou seja, já é uma operação para não mais sair perdendo dela, tentando pegar uma melhor relação risco-ganho e o stop aqui reposicionado para esse nível. Então o ativo fechou muito bem com alta de 4,23%. Lembrando, a gente buscou essa entrada ontem, mas ali na última hora de pregão, né, em cima de HGTX3, e a ação vindo com um cenário também positivo ali, retomando totalmente sua tendência de alta com esse movimento forte de 3 candles muito forte para cima. Esse papel. Então, a expectativa é que ela possa entregar algo mais para cima, não necessariamente no próximo pregão, mas nos próximos pregões. E aí eu vou monitorando esse ativo aí de perto nos próximos pregões. E, logicamente, comunicando para você em tempo real aí dentro do canal DV Invest no Telegram, que se você não fizer parte, você pode fazer parte desse canal. Cosan, pregão de hoje, recomendação de compra também mais no fechamento do pregão. E aí, enfim, eu vou comentar mais a respeito sobre uma retirada de um ativo que eu estava comprado, que apesar de não ter batido no stop, eu vou comentar daqui a pouco. Então, Cosan CSAN3, compra executada no pregão de hoje, mais para o fechamento do pregão, tentando pegar o quê? Uma subida aqui do preço desse ativo, ou seja, o ativo vem aqui congestionado, volta aqui para baixo, gera, fecha até, se vocês observarem aqui a média móvel exponencial 3 períodos, fecha uma vez abaixo e já volta forte para cima, rompendo esses topos anteriores, inclusive fechando acima das máximas dos topos anteriores. Então, um ativo que fechou o pregão bem, segue dentro de uma tendência de alta no médio prazo, no longo prazo, então tentando pegar a continuidade desse movimento de subida. Passando os dados dessa compra da Cosan, R$ 50,80. O stop dessa operação R$ 49,23, isso proporciona um risco de 3,09% e objetivo na faixa dos R$ 53,16, alocando 16% do capital total. Outro ativo que eu recomendei compra foi a PECAR4. A ação gerou aí um bom candle no pregão de hoje, 3,86%. Lembrando, a gente tinha comprado esse papel aqui nesse movimento de queda, mas acionou minha saída tecnicamente dentro das estratégias que eu trabalho. Fez um candle de baixo, fechou abaixo da média, fechou abaixo da zona de suporte que eu gostaria que ela tivesse ficado acima. E aí encerrei a posição. Hoje ela vai forte para cima, optei por voltar para dentro da posição comprada no papel porque eu vi no gráfico semanal a sinalização de alta de fundo ascendente. Então
sinal bem positivo, na minha opinião, em cima de PK4, que pode proporcionar justamente junto com o mensal um cenário positivo de fazer algo nesse sentido aqui. Ó. Faz isso aqui e a ação vem e gera um movimento para cima ali no médio e longo prazo. Enfim, eu optei por voltar para uma compra de swing trade dentro desse papel e passando os dados dessa compra por volta dos R$ 93,85, com o stop abaixo da mínima do pregão de hoje, o da Cosan também abaixo da mínima do pregão de hoje. Stop abaixo da mínima do pregão de hoje que proporciona um stop de 3,52%. Tanto Cosan como o PK4, o stop ficou um pouco maior do que a volatilidade média desse ativo nos últimos 10 pregões, porque o candle ficou um pouco grande. E aí, em ambos os casos, o que acontece? Se o stop fica um pouco maior, eu reduzo o tamanho da posição. A posição é automaticamente reduzida o quanto eu vou alocar. Então, eu aloquei 14% nessa operação, o objetivo lá por volta dos R$ 98,80. Objetivo inicial, tá? Então, esse objetivo pode ser alterado aí. Esse objetivo pode ser alterado dependendo do desenrolar da operação. Eu ia falar aqui da CROT 3, mas antes da CROT 3 tem GNDI3. GNDI3, posição de compra encerrada. Por que foi encerrada? Porque o ativo gerou uma relação risco-ganho nesse movimento de subida superior a relação risco-ganho de 1 para 1, ou seja, o tamanho do stop sendo projetado acima a partir do preço de entrada foi gerou um pouquinho mais do que 1 para 1 essa operação. E como ela gerou isso e começou a perder força, eu optei por trabalhar com stop em R$ 43,09. Então essa ação acionou nossa saída, basicamente está aqui nesse ponto de entrada. Esse stop foi um stop de proteção, de não mais sair perdendo dessa operação. Então a operação da GNDI3 gerou aqui um leve ganho de 0,19%, capital total basicamente no 0 a 0 mais 0,04%. E aí houve também a minha opção de encerramento da CROT 3. Então, vamos lá. Qual foi a minha decisão? Não foi fácil a decisão. Eu optei por fazer a entrada PK4 nessa última hora de pregão e também optei por fazer... Eu tinha até outro ativo que eu poderia também ter comprado, que eu vou avaliar no início do próximo pregão. A Cosan, eu optei por fazer essa entrada, mas eu tinha que tirar um ativo, porque ia extrapolar os 100%. Então eu optei por tirar a CROT 3. Por que eu optei por tirar a CROT 3? Porque acionou o stop? Não, o stop está aqui, ó. Depois desse pregão, para quem ficou comprado, o stop fica em R$ 12,12. Seria isso que eu iria fazer se eu tivesse ainda na carteira esse papel, se não tivesse nos 100%, eu não teria saído dessa operação ainda. Então, optei por sair para não ficar com mais do que 100% capital total no fechamento do pregão de hoje. Então, a operação foi encerrada aqui abaixo, até na faixa ali dos R$ 12,18. Essa operação, então, gerou logicamente uma perda de 0,98, não, da CROT 3, 1,85% de perda, e isso proporcionou uma redução de 0,26% do capital total, essa saída aí da CROT 3. Lembrando que a entrada foi aqui nesse nível e a saída aconteceu aqui por volta ali perto da média móvel exponencial de 13 períodos. Stop parcial da CROT 3. Enfim, optei por trocar por Cosan. Posso me arrepender? Posso. A CROT 3 pode simplesmente abrir o próximo pregão ganhando força aqui para cima e a Cosan não dando sequência ao movimento de subida. Mas por enquanto começou bem aqui a Cosan em termos do ponto ali da entrada para o ponto de fechamento. Indo então agora depois da CROT 3 para falar de CCRO3, ativo que gerou um candle de reversão, chamado aí de estrela cadente. Se perder a mínima do pregão de hoje, encerramento da posição comprada, ou seja, se oscilar abaixo dos R$ 15,15 a partir do próximo pregão, encerramento da posição comprada seria um stop de proteção nesse papel, podendo trabalhar com stop em R$ 15,14. Só não fiz isso hoje para não ter acionamento, por exemplo, no after, tá? Ficar aí mais para o próximo pregão mesmo na CCRO3, porque também o ativo pode chegar e abrir forte aí para cima a partir do próximo pregão. Então, ativo que a gente já trabalharia também com stop de proteção. Já gerou uma relação ganho superior a 1 para 1 e também já tem 3 pregões aqui para cima, sinal de perda de força na zona de resistência, e aí seria o ponto de possível encerramento dessa posição comprada na CCRO3. Depois disso, vamos falar de MRVE3. Seguimos comprado no papel, o ativo fechou o pregão muito bem, com alta de 2,4%. A nossa entrada aqui, mais ou menos nesse ponto. E ela ganhou bastante força para cima. O stop da operação foi reposicionado para 19,40, que é basicamente no nosso ponto de entrada, 19,42. Então o ativo pode aí evoluir um pouco mais para cima dentro do que a gente
projeta aí para o papel em termos do cenário gráfico. Enfim, já ganhou, já trouxe uma alternativa de não sair mais perdendo também a MRV3, assim como a HGTX3 e a CCOR3. Isto é, se não abrir com gap de baixa, né? Mas CCOR3, HGTX3, MRV3, ativos que a gente está posicionado que teoricamente não sairia mais perdendo dessas operações. Depois disso, vamos falar também de ELET3, que fechou o pregão bem, com alta de 1,51%. Estamos comprados nesse papel. Stop vai ser reposicionado para baixo da mínima do pregão de hoje, para R$ 38,29 a partir do próximo pregão, um pouquinho abaixo do nosso preço de entrada, que foi ali em torno dos R$ 38,61. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.